Bom, Ana Luísa, obrigado pela sua presença aqui. Na primeira parte do programa eu conversei com a dona Ana Maria sobre a confecção do livro na parte mais emocional, porque ela conversou com as famílias também. Explica pra gente o que era a Força Expedicionária Brasileira, no seu papel como historiadora, o que era essa instituição? Acontece o seguinte, o Brasil, desde o final da década de 30, ele tem um alinhamento com os Estados Unidos, e que tem a ver com o chamado pan-americanismo, que é a união de todos os países da América. Getúlio Vargas com... Getúlio, com Roosevelt, com o presidente da Argentina, com o presidente do México. Existe uma união entre os países. Se um país fosse agredido, o outro, teoricamente, teria que prestar solidariedade, né? No final dos anos 30, você tem a formação de vários blocos, do que depois se viria a ser o eixo e os aliados, né? E o que acontece? Estados Unidos é invadido em Pearl Harbor, em 41. O Brasil manda, né, claro, cartas e telegramas, né, falando para os Estados Unidos, né? Só que, no primeiro momento, o Brasil fica neutro. Só que com a guerra na Europa a partir de 39, os Estados Unidos não tem como comprar nada da Europa, não consegue mais comprar. E ele também não consegue mais vender. Aí há um estreitamento da relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil passa a vender para os Estados Unidos passa a descobrir melhor o mercado aqui no Brasil. Estreitas relações, e o que acontece? Dentro de uma política da Alemanha, isso já dentro da guerra, de bombardear ou torpedear qualquer navio que comercie com os Estados Unidos, começa o torpedeamento dos navios brasileiros que chegam até os Estados Unidos. Os primeiros navios que vão ser torpedeados vão sair lá no Caribe, quase próximo dos Estados Unidos. E mais para frente, 42, 43, começa a torpedear o nosso próprio litoral. Aí o Vargas é obrigado a tomar uma posição, ele não pode mais ficar neutro. E o Getúlio Vargas que adiava até o último momento para tomar qualquer decisão que fosse, né? Sim, na verdade há um paralelo bastante interessante dele com o Salazar. Porque os Estados Unidos tinham interesse na base dos Açores, que pertence a Portugal, né, a porta de entrada ali da Europa. E o Salazar consegue, até o final da guerra, ficar neutro. Mas o Brasil, devido ao seu tamanho territorial, não tem como fazer isso, né? O Brasil acaba tendo que tomar uma decisão. E aí, com base nisso, é declarado o estado de guerra e, paralelo a isso, já começa os primeiros estudos para a criação da Força Expedicionária Brasileira. A FEB envia para a Itália mais ou menos 25 mil soldados do Brasil todo, né? Uhum. É isso? O princípio era mandar 100 mil homens, mas o Brasil não teve condição de reunir esse contingente. Aí reuniu 25 mil, que é um quarto do que eles achavam que podiam mandar. E qual é o papel do Jacareí na FEB, para a Itália? O que Jacareí fez, os soldados de Jacareí fizeram na guerra? Então, o que acontece? O Jacareí, ele acaba, como todas as cidades do Vale, em menor ou maior número, vai mandar seus contingentes, né, mais ou menos 150 pessoas vão para a guerra. E aí a gente vai participar junto ao 6º RI, porque foram 3 grupos, 3 tipos de exército, né? Infantaria, o 11º de Juiz de Fora e mais o do Rio de Janeiro, propriamente dito. E o do 6º RI congrega todo o pessoal de São Paulo, né? E o 6º RI, junto com o 11º de Juiz de Fora, vai participar de todas as batalhas da FEB, praticamente. De todos, e na volta, muitos feridos, teve alguém de Jacareí que morre, fala um pouquinho sobre isso. Não, de Jacareí na batalha tem o João Américo. Que é a estátua que a gente tem lá na... Na verdade essa estátua é como se fosse um genérico, né? Porque ele representa todos os de Jacareí que foram e aí tem aquela história do corneteiro Jesus, da Guerra do Paraguai, então na verdade ele é uma estátua genérica de todos os soldados jacareenses que participaram de guerras, né? Uhum. E como é que foram as batalhas de Jacareí lá? Quais cidades da Itália que eles frequentaram? Fala um pouquinho sobre essa história. Então, eles vão ter as batalhas Monte Castelo, que é a principal, né? Faz 70 anos agora em fevereiro. Praticamente todas as batalhas. Fornovo de Taro, que é a última batalha, que é interessante, porque é quando a gente consegue pegar o general do 147º de infantaria dos alemães. É uma divisão inteira que se rende à Força Expedicionária Brasileira.
Porque qual é o objetivo da FEB? O que a FEB tinha que fazer lá? Ela vai para lá como exército de apoio, porque os Estados Unidos eles começam a conquista da Itália pelo sul. Então eles vão subindo com as tropas. Só que existe uma posição que no livro a gente explica, que é a linha gótica, que é a última linha de defesa dos alemães. E os americanos não conseguiam romper essa linha. Então o que acontece? O Brasil, a princípio, vai para tentar forçar uma segunda frente, dividir as tropas alemãs para os americanos passarem. Só que, na verdade, quando Monte Castelo é rompido, você consegue entrar por Monte Castelo. Então você rompe o cerco dos alemães por Monte Castelo e permite a entrada dos aliados no Vale do Pó, já tendo em vista a subida para a Alemanha. Muita gente diz que a FEB foi só para dar um apoio, assim, entre aspas, para os Estados Unidos, que não era tão importante assim, tem um certo preconceito com isso. Existe ainda esse tipo de ranço que a FEB não ajudou em nada lá na guerra? Olha, que existe. Tanto que nos livros didáticos, se for um parágrafo, é muito o que se fala da Força Expedicionária Brasileira. Aliás, eles não sabem se eles tratam a história do Brasil ou a história geral. E ainda acaba não tratando nenhum dos dois direito, na verdade. Mas num exército de milhões de homens, porque as pessoas desconhecem, eu acho que aí é a grande crítica, né? As pessoas desconhecem a organização do exército. Você precisa de tropas sendo revezadas. Porque a tropa ela fica até um determinado tempo na frente de batalha, ela tem que ser revezada por uma tropa descansada. Então, desde a Primeira Guerra Mundial, tem esses estudos que quando você faz um exército, o exército ele tem que, quanto mais gente tiver, bem distribuído, né, taticamente e estrategicamente bem distribuído, você consegue montar uma defesa e um contra-ataque. Então, todo homem é necessário. O Brasil, lógico que nas primeiras batalhas, o Brasil foi, até porque eles não tinham experiência de batalha, você vai colocando as tropas aos poucos para que eles, mas mesmo assim o Brasil pega logo de cara um rojão lá e se dá bem. Eles foram treinados nos Estados Unidos, né? Ou não? Eles tiveram um treinamento básico aqui no Brasil e quando chega na Itália eles têm que fazer um retreinamento. Já com equipamento norte-americano. Com o pessoal dos Estados Unidos, né? E com equipamento também, que eles não conheciam direito. E como é que vocês fizeram para conseguir pegar as centenas de famílias de Jacareí que foram para lá, os soldados, né? Onde vocês conseguiram esses dados? Como é que foi essa pesquisa aí? Em parte com o 6º RI, né, o 6º BIL, na verdade, como ele é o chamado, 6º Batalhão de Infantaria Leve, né, todos os livros, né, que tem. E tenho também um acervo da Força Expedicionária presente na sede dos expedicionários, né? Porque eles entravam, quando os expedicionários foi formado, né, um grupo de veteranos, eles preenchiam uma ficha. Então daí nós também pegamos informações dali. Fora livro, fora trabalho acadêmico, né, para tentar situar o contexto histórico. E qual é o papel da Segunda Guerra para o Brasil especificamente? Qual foi o Brasil que saiu da Segunda Guerra Mundial, na sua visão? A guerra, ela sempre te dá uma oportunidade. Porque o que acontece? Quando você teve a guerra, o Brasil exportava, é aquela velha história, exporta matéria-prima, importa produto industrializado. O que acontece com o Brasil? Não tem o que fazer, você tem que produzir aqui. Então, mal ou bem, sempre tem um incentivo à industrialização, porque você não pode comprar na Europa porque não tem como comprar. O estreitamento com os Estados Unidos, que se torna bastante forte depois da coisa, porque nós lutamos juntos. Então, e logo em seguida a Segunda Guerra Mundial, você tem a Guerra Fria, né? Então você começa a ter um alinhamento automático dos Estados Unidos com o Brasil. Parte de cultura, parte de música, o chamado American Way Life, né? Os modismos. Hollywood se intensifica bastante, porque Hollywood vai ser chamada para o esforço de guerra. O Walt Disney vem para cá. Carmen Miranda foi para lá também. Foi para lá, né? A gente fez uma troca. Então existe um estreitamento de relações. O Brasil ele se abre mais para o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. E para a gente fechar a nossa conversa, você falou que a FEB, quando é citada nos livros, é assim um parágrafo ou pouca coisa.
A que se deve esse tipo de esquecimento, entre aspas? Ou tem alguma coisa que se deva fazer para que a FEB seja mais respeitada aqui no Brasil, né? Como é que você vê isso? É que a visão que as pessoas têm da guerra, né? A gente tem a visão de que o brasileiro é pacífico, que a gente só vai na guerra, que a gente foi na guerra por engano. E um certo, como é que eu poderia dizer, um certo preconceito de que toda guerra é ruim. Chega uma hora, como é que você ia deter o Hitler? Olhando para trás, eu não consigo imaginar. Né? Porque várias tratativas diplomáticas, a Inglaterra, o Chamberlain, chega com vários tratados de paz, ele assina o tratado de paz, no momento seguinte o Hitler rasga o tratado de paz, invade a Polônia, invade a Tchecoslováquia, ele vai se expandindo e ele rompe, por exemplo, a partir de 1933, quando existe, depois da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, né? Ele vai rompendo sistematicamente todos os artigos do Tratado de Versalhes. E como é que você vai deter? Quer dizer, às vezes, por mais horrível que possa ser, mas é uma decisão que tem que ser tomada. Então as pessoas têm um preconceito com guerra por causa disso, mas às vezes, como é que você vai parar aquela pessoa? Não tem isso fora o expansionismo nipônico japonês, aí lá no caso do Extremo Oriente, que vai ser uma batalha com os Estados Unidos, fora a Itália, quer dizer, você tem que deter aquela pessoa de alguma forma. Então, às vezes, atitudes extremas são necessárias. Por exemplo, se você pegar um site estrangeiro, um site norte-americano, de memorabilia de guerra, você vai achar um boneco, um soldado da Força Expedicionária Brasileira. Lá nos Estados Unidos, se você quiser comprar, você vai ter que comprar lá. Aqui, ou importar. Porque aqui não. Você não exalta o que eles fizeram. A gente não dá o devido valor a esse tipo de força que eles fizeram para ir para lá. Sim. Porque, tudo bem, mas já que foi, a causa era justa. Né? Deter o Hitler era uma causa justa. E as pessoas, não dá para ter aquele homem com tratadinhos, porque ele rasgava e ele tipo, desafiava diplomaticamente. Então, a única linguagem que ele conhecia era a força. E a maioria dos soldados da FEB também voltou muito com problemas psicológicos. E a maioria acho que morreu pobre também, né? Vocês, no livro, vocês conseguem averiguar esse tipo de situação ou não? Então, nós não chegamos. Que eles vieram com problemas, a gente fala um pouquinho da chamada... o Observatório de Neuropsiquiatria da FEB. Chegou a ser formado, né, para acompanhar os febianos. Eles tinham muito trauma, né? Trauma. Aliás, a partir da Primeira Guerra Mundial, que já existia, o Freud já tinha psiquiatria, os exércitos começam a pensar nesse lado psicológico do soldado. Então, por exemplo, na Primeira Guerra se constrói o conceito de síndrome de bomba, que são pessoas que têm trauma, não pode ouvir um barulho mais forte, que se joga com medo que vai explodir uma bomba e tal. Então, quando a Segunda Guerra Mundial começa, já tem um tipo de explicação para isso, né? Eles já sabem que pode acontecer e que vai provavelmente acontecer. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Que aí amparar essas pessoas... Não é fácil. Não é fácil. Acho que das doenças, a doença psiquiátrica é a pior, porque a pessoa tem que aceitar o tratamento. Quer dizer, mesmo que a pessoa não aceita, você tem que oferecer o tratamento para ela. Ela pode não aceitar, ela pode não coisa, mas cabe ao Estado oferecer o tratamento, oferecer um apoio para essas pessoas. E na prática isso não ocorreu. Existe um trabalho da Universidade Federal do Paraná, é o único que eu vi, que tentou fazer um apanhado do que pode ter acontecido com os 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira. Supõe-se, só tem o estudo deles, tá? Não existe outro que faça o contraponto, mas imagina-se que 12% dos expedicionários morreram como indigentes. Ou seja, não tinha ninguém, foi enterrado na ala do cemitério, sem honras militares e sem nada. E sem ninguém saber, né? Sem ninguém saber. Onde que as pessoas podem achar o livro de vocês? Então, comigo e com a Ana, né? A gente tem ainda alguns livros e a gente está batalhando para fazer uma segunda edição. Cujo lançamento a gente está querendo fazer
em fevereiro ou mais tardar em março, pensando já na Batalha de Monte Castelo. Tá certo, dona Luísa. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, pelo livro, pela pesquisa. Né? Obrigada. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.